dia, meus amores. Damos início a mais uma semana de aula. Então, vamos começar hoje com o nosso assunto de português. Então, vocês vão pegar o livro na página 22 e vão ler esse texto que tem aqui. E assim, damos início à nossa terceira unidade. Desculpa. Logo no início, antes do texto, vocês vão fazer uma interpretação da imagem que tem e vão responder as três questões que tem abaixo. Então, vocês vão ler o texto e peço que vocês leiam com calma, leiam mais de uma vez, porque vocês usarão esse texto para responder as questões da página 23, tá certo? Sim, mas qual é a importância do texto? O texto, ele vai dar a vocês entendimento de como é a construção de um texto. Por que, tia, devem saber disso? Na atividade, vocês vão precisar falar sobre a associação de algumas palavras e entender como é essa construção do texto. Só que esse texto, ele é um texto narrativo. Sim, mas o que é um texto narrativo? É um texto que conta uma história ou fala sobre algo, só que ele tem uma ordem nesse texto. Ele tem o seu início, o seu meio e o seu final. Não pode ter partes aleatórias, partes que não façam sentido. Como se eu estivesse contando uma história para vocês. Eu dou início à história, eu conto o que acontece na história e falo sobre o final dela, tá certo? E como é que vocês vão identificar isso? Vocês vão identificar o texto, que ele é dividido em 3 partes, como eu acabei de falar. Então, para entender um pouquinho sobre o que eu estou falando, vocês vão colocar na página 23 e a gente vai ler essa parte aqui. Partes do texto narrativo, tá certo? Introdução ou apresentação. Parte inicial em que são apresentados alguns personagens e algumas circunstâncias da história, como o momento, tempo e o lugar e espaço em que a ação é desenvolvida. Como eu disse, ele dá o início à história. Ele conta um resumo sobre o que vai acontecer, em que local, em que tempo está acontecendo aquela história. A introdução ela serve para situar o leitor de como será a narrativa do texto. Desenvolvimento e conflito. Momento em que ocorre a complicação, acontecimento que modifica a situação inicial. No desenvolvimento, ocorre também o clímax, momento mais tenso da história. Como já está dizendo o texto, ele vai falar como é que ocorreu essa história, como foi desenvolvida essa história. Desfecho ou conclusão. Desenlace da história quando o conflito é resolvido ou se desvendam os mistérios. A conclusão é quando fecha a história, quando ele termina aquela história que foi contada. Tanto como nas fábulas, que elas têm um ensinamento no final, ou como na narrativa, que ela conta como foi que terminou aquela história. Tá certo? E vocês, na questão 2, vão falar como cada parte da história que está aqui. Vocês vão ver as 4 partes que tem aqui e vão enumerar a parte do texto. Que parte está sendo falada? Se é a introdução, o desenvolvimento ou a conclusão, tá bom? E vão identificar, e no texto a gente pode identificar 2 formas de narrativa. A narrativa na primeira pessoa, quando sou eu que estou contando a minha história para alguém, ou na terceira pessoa, quando eu estou contando a história de outra pessoa, tá certo? Então vocês vão identificar no texto qual é a narrativa desse texto. Vão também identificar qual o discurso direto. O que é um discurso direto?
é quando tem algo, uma mensagem no texto, uma fala, que é diretamente para você. Ela está direcionada ao leitor. É direto para o leitor, tá certo? Como quando a gente está lendo uma fábula. Os ensinamentos, aqueles ensinamentos do final, é sempre para nós. Então, ele é como se fosse um discurso direto, tá bom? E sobre as pontuações dos personagens. Acho que vocês lembram sobre as pontuações. Quando é uma fala do personagem, a gente sempre utiliza uma pontuação. Que pontuação é essa? É o travessão. Tá certo? Então é basicamente isso a nossa atividade. E é isso que vocês vão identificar no nosso texto. Volto a pedir. Leiam bem direitinho o texto. Se for possível, leia o texto mais de uma vez para vocês entenderem direitinho esses pontos que eu acabei de explicar para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, podem perguntar, que eu tenho o prazer de explicar a vocês novamente. E então é isso, a nossa atividade de hoje de português, e até a próxima aula.